Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao terceiro episódio da série sobre procrastinação do canal PPG Psil. Eu sou a Cris Páscoa e te convido a vir comigo neste vídeo conhecer mais sobre as estratégias para lidar com a procrastinação. Vamos lá? Nos vídeos anteriores, nós conhecemos um pouco mais sobre o processo de procrastinação de modo geral, incluindo características de pessoas e situações que tornam mais provável procrastinar. Conhecemos também pensamentos e sentimentos ligados à procrastinação, e inclusive foi possível identificar diversas situações do nosso dia a dia que a gente procrastina. Se você perdeu esses vídeos, confere aqui na descrição que o link está lá. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer mais sobre as principais estratégias para lidar com a procrastinação. Vamos ver se você consegue colocá-las em prática? De acordo com os autores da psicologia, existem algumas estratégias específicas para lidar com a procrastinação. Você sabe quais são elas? A primeira estratégia está relacionada a definir prioridades e definir com isso qual tempo você tem para fazer cada tarefa. Você pode começar fazendo assim: estabeleça uma lista de tarefas que você tem, por exemplo, a cumprir nessa próxima semana que se inicia. Depois que você conseguir fazer essa lista, colocar no papel, você vai organizar essas atividades considerando um critério específico, como, por exemplo, o prazo de entrega. Assim, quando você olhar para a lista de tarefas, cada uma com o seu prazo de entrega, você vai conseguir organizar qual tarefa você precisa fazer primeiro, considerando qual o prazo que você tem. Se você tem dificuldade para se organizar em relação a estudo, nós vamos deixar aqui nos cards o link para um material deste mesmo canal que trata sobre o assunto. Muito bem, depois que você tiver considerado as tarefas, colocado no papel e então estabelecido quais os prazos você tem para cumprir cada tarefa, é o momento de você estabelecer qual a dificuldade de cada tarefa que você precisa cumprir. E aí a gente entra na estratégia número 2. A estratégia número 2 está relacionada a experimentar maneiras diferentes de fazer uma mesma coisa. Você pode começar dividindo uma tarefa complexa em pequenas partes, para que o processo flua melhor. Assim, ao cumprir cada pequena parte, você vai se sentir satisfeito de estar conseguindo fazer, e você pode também programar estrategicamente pequenas recompensas ao final de cada parte. Um café, por exemplo. Isso provavelmente vai motivar você a terminar essa tarefa de um outro jeito, experimentando satisfação ao invés de desprazer. A estratégia número 3 está relacionada ao controle da situação. Quanto mais controle você tem, maior a possibilidade de pensar estratégias para lidar com aquela situação. Vamos imaginar que você começou um projeto, mas por algum motivo não está fluindo, aquele talvez não seja o melhor momento. Adiar é uma estratégia muito interessante. Mas para adiar você precisa ter tempo. Daí a importância de planejar-se para isso. Se você consegue planejar uma determinada tarefa com antecedência, você consegue ter tempo, inclusive para adiar, caso você não esteja num bom momento para fazer aquela tarefa. E sendo assim, talvez tendo tempo disponível, você pode se programar para fazer aquela tarefa num horário que seja melhor, num momento mais apropriado, em que você talvez esteja mais bem disposto. Nessa estratégia de controle, a gente também pode escolher um momento do dia em que uma tarefa difícil acaba se tornando mais fácil ou menos complicada de se fazer. Talvez no período da manhã você esteja mais bem disposto, ou à tarde ou à noite. Escolha o período que você tem mais disposição para fazer aquela tarefa que é mais complexa, ou mais difícil, ou mais desprazerosa. Isso vai fazer o seu tempo render e a sensação de bem-estar vai prevalecer no final. E por fim, a estratégia número 4 é pensar o custo-benefício da procrastinação. Ou qual a função da procrastinação na minha vida? Grande parte das pessoas procrastina para fugir de uma tarefa desprazerosa, difícil, que gera frustração e ansiedade. Nós falamos disso lá no vídeo 1. Pois bem, se esse é seu caso, sinto lhe dizer, não vai funcionar. A menos que você possa definitivamente se livrar da tarefa e passar para uma outra pessoa. Mas se você tiver que cumprir de qualquer maneira, procrastinar só vai atrasar sua vida, de modo que você vai acabar tendo que fazer aquela tarefa desprazerosa, frustrante, difícil,
no pior momento, num momento que talvez você não tenha recursos emocionais ou você não esteja tão bem fisicamente para render o melhor possível. Isso faz com que você acabe vivenciando mais frustração e mais desprazer, e vai ficar muito mais difícil fazer a mesma tarefa no futuro. Portanto, eu te convido a uma reflexão. O que de fato a procrastinação traz de benefício para a sua vida? A pergunta é estranha, mas se você pensar direitinho, você vai encontrar motivos que fazem você ter a sensação de que está ganhando, pelo menos no momento atual. Mas tenha certeza que a longo prazo você vai perder uma série de coisas: tempo, recursos, disposição e energia para estar vencendo aquela tarefa difícil e algumas vezes até olhando com outros olhos, percebendo que você é capaz. Portanto, procrastinar pode ser uma armadilha, porque a gente acredita que está se livrando momentaneamente daquilo que nos dá desprazer e até fazendo coisas prazerosas, como deixar uma tarefa de lado difícil e ficar nas redes sociais. Mas isso pode ser muito enganoso e, a longo prazo, torna mais difícil o enfrentamento. Pare de procrastinar. Tente colocar em prática essas 4 estratégias nas atividades que você tem que cumprir ainda essa semana. Não deixe para amanhã. Combinado? Aqui na descrição do vídeo seguem mais materiais para você estudar um pouquinho mais sobre o assunto. Um beijo para vocês e até mais!